Vem cá, pastor Adão. Pai querido e santo, toma o teu filho nas tuas mãos, que ele seja realmente um instrumento vivo para trazer a tua mensagem aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e cremos e te agradecemos. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, cooperando e adorando a Deus juntamente com esta igreja. Vim para trazer minha mulher, para ver seu pai, diácono Natalino Alves de Souza, maestro do coral de Saquaré. E aproveitei e falei, vou até a Campos Sales para matar a saudade, rever amigos, irmãos. E estou feliz de estar aqui essa noite. Este lugar, a minha história passa por aqui. 14 de janeiro de 95, eu recebi aqui Roseli Alves de Souza, sobre as bênçãos do pastor Alcido Birajara e o pastor Claudião. Quando me casei, trabalhei aqui, como o pastor Luiz falou, na padaria. Tive muitas reuniões abençoadas aqui e numa salinha que tinha ali embaixo, escola, melhor que faculdade. Ganhei grandes amigos, irmãos aqui, que quando os revejo, sinto grande alegria em meu coração. Feliz em rever pastor Luiz, porque sempre me honrou mais do que eu merecia, sempre. E por isso eu louvo a Deus pela sua vida. Mas fico muito feliz também de ver aqui outros pastores, pastor Gilberto, pastor Natalino Souza Alves. Foi meu pastor em Jockey Club. Pastor Silas Palermo, talvez ele possa não lembrar de mim. Lembra, obrigado. Uma honra para mim. Ele me deu uma carona uma vez e primeira igreja que eu dirigi, eu tinha muitas dúvidas. Eu queria pessoas que pudessem me amparar aí. Não sei se ele vai lembrar, dentro do carro dele. Eu fiz uma pergunta de cunho ministerial e ele me respondeu sabiamente. Nunca esqueço. Pastor Francisco Bernardino, uma alegria. Congregamos, trabalhamos juntos no Jockey. Pastor Francisco Paulino, meu pastor em Nova Jockey. Pastor Damião, quantas vezes fomos abençoados pela vida deste grande homem de Deus pregando, não esqueço. O senhor é o pastor Osmar, que foi nosso regente de... Meu Deus, que alegria te ver aqui, meu pastor, que alegria. Ele revolucionou aqui, na época acho que era uma de Campos ainda, os ensaios dele eram maravilhosos. Pastora Ruth, obrigado, pastora Ruth, por tudo que fez por nós sempre. A todos os irmãos, Deus os abençoe grande, rica e poderosamente. O tempo está passando, eu preciso trazer a mensagem de Deus para a tua vida. E sempre que eu recebo o convite para pregar, eu ligo meu Wi-Fi e peço a Deus, peço ao Espírito Santo que fale comigo aquilo que Ele quer que eu traga para a igreja. E Dia dos Pais é meio que clichê. Lucas capítulo 15. Eu falei, Deus, eu quero outro texto. Tentei correr na Bíblia em alguns lugares, em alguns textos, mas não houve jeito. Ele me segurou aqui. Ele me segurou em Lucas capítulo 15, na passagem do filho pródigo. E quando eu cheguei no culto, que eu estava na porta ali para subir, eu preciso ouvir qual é a palavra que estão lendo, a palavra oficial. Preciso chegar nesse momento. E eu ouvi o pastor lendo Lucas, capítulo de número 15. E aí vimos as peças, as mensagens, e eu só pude ver que Deus realmente tem uma palavra para falar conosco nessa noite, neste lugar. Alguns, como o reverendo que recitou aqui, ele passa por algo que eu também passo. O meu talvez mais recente, porque dia 21 de abril, depois de cuidar do meu pai 1 ano em minha casa, Deus disse, vem para cá, Antônio Rosa.
Dia 21 de abril, o Senhor recolheu meu pai, e eu lembro que eu olhei para o céu e disse: Deus, te chamar de pai nunca teve tanto significado na minha vida. Mas quando eu entrei aqui hoje, eu me alegrei, porque eu olho e vejo muitos pais que tive aqui, e ainda os tenho, porque me ensinaram, me orientaram e me ajudaram na minha formação. Aleluia, é bom ter um pai. E quando a gente perde o nosso pai, é bom sempre lembrar que ele não nos deixa órfão. Aleluia, eu prometo que não vou fazer isso muitas vezes, talvez só essa, mas olhe para quem está ao teu lado e diga: Deus nunca te deixará órfão. Lucas capítulo de número 15, quero ler com vocês o versículo de número 22. Lucas capítulo 15, versículo 22, diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Amém? Meus irmãos, olha, o tempo é muito curto e eu quero transmitir tudo aquilo que o Senhor assentou na minha vida, na minha alma, para te entregar nessa noite. A primeira parábola desse texto é a ovelha perdida. Saiu e o pastor precisou ir buscá-la. Então não tem ovelha perdida aqui. A segunda parábola é uma moeda que se perde dentro de casa. Então pode ter dracmas aqui dentro hoje. E eu quero dizer que o Senhor vai varrer hoje para te encontrar. E a terceira parábola é a do filho pródigo. Ele volta, ele entra, ele vem em busca do pai. Esse texto da parábola tem vários personagens. Vários. Tem o filho mais velho, tem o filho mais novo, tem o pai, tem as meretrizes, tem o homem que emprega o filho pródigo, tem os trabalhadores do pai do filho pródigo, tem até o ninguém. Sabia que tem o ninguém? O ninguém são pessoas, irmãos, porque a Bíblia diz que ninguém, quer dizer, haviam pessoas lá, mas essas pessoas não faziam questão de ajudar o filho pródigo. Até o ninguém tem. São vários personagens. Eu quero me ater ao personagem principal, que não é o que deram o título da parábola, não é o filho pródigo. O personagem principal desta parábola é o pai. Aleluia. Aleluia. Vocês sabem que esses textos que foram dados para cada capítulo não é uma inspiração, não faz parte do texto original. Eles foram divididos e foram dados títulos. Se eu pudesse, eu mudaria. O tema da mensagem que eu quero transmitir para vocês nessa noite é: aleluia, provisão e amparo incondicional. Provisão e amparo incondicional. Quando eu olho para esse texto da Bíblia Sagrada e vejo Jesus narrando essa parábola, falando que um certo homem tinha 2 filhos, e diz que o mais moço pede ao pai a parte da herança que lhe cabia. Primeira coisa que eu aprendo aqui, eu aprendo que esse pai é um pai que ouve. Aleluia. Ele ouve o seu filho. Segunda coisa que eu aprendo é que ele reparte, ainda que o filho não merecesse, porque o pai estava vivo. Herança só recebem filhos depois que o pai morre. Mas o pai ouve, e a Bíblia diz que ele pega e reparte, e dá para o filho mais novo que ele havia lhe pedido. Então ele é um pai que ouve, ele é um pai que reparte. Se você for ler o texto,
A Bíblia diz que o pai reparte, entrega para ele o que ele pediu. Não há questionamento, não há julgamento, nada. O pai simplesmente ouve. Era um pai que tinha convicções, sabia o que tinha plantado. Era um pai que tinha convicções da base que havia dado. Escute isso. Era um pai que sabia o filho que tinha criado, e ainda que por um momento, uma ilusão tente afastá-lo, o pai olha para a base, né? Ele tem base. Eu sei como eu criei esse rapaz. Aleluia. Ele ouve, ele reparte. Se você for ver o texto, a Bíblia diz que poucos dias depois, ou seja, tente imaginar ele no quarto dele, sentado na cama, sei lá, na cadeira, e os bens que o pai havia lhe dado dentro do seu quarto ali. E ele apreciando, porque a Bíblia diz que o pai repartiu, entregou, mas ele só vai sair depois de alguns dias. Então está no poder dele. Tente imaginar ele dentro do quarto, num grande conflito. Continuo com o meu plano ou não? Pego o que eu recebi e vou embora, ou fico com meu pai? Há uma grande batalha espiritual, uma luta intensa. E ele perde. Ele perde, a Bíblia diz que depois de alguns dias eu vou embora. Ele pega os seus bens, tudo que o pai lhe confiou e vai. Meu Deus do céu. Ele vai embora e vive dissolutamente. Ele gasta o seu dinheiro. Quem vai revelar isso é o irmão mais velho. Eu não entendo como é que ele sabia disso. Eu não sei se ele seguiu. Mas o assunto não é outros personagens. Eu não quero falar de outros personagens. Eu quero falar do pai. Ele gasta o dinheiro com meretrizes. Acaba. E a Bíblia diz que há fome. E quando chega a fome, ele tenta comer e ele percebe que só pode fazer isso trabalhando, salário. E ele vai a um homem que manda cuidar de porcos. Aquele moço tinha uma base judaica. Mas o que sobrou para ele foi tomar conta de animais imundos que não fazem parte da cultura judaica, mas ele está ali, aleluia. A situação era tão difícil para ele que ele chega a desejar comer as bolotas que os porcos comiam. Ele não comeu, ele desejou. E nesse momento que ele deseja, a lembrança do pai lhe vem ao coração. Ele fala: quantos trabalhadores do meu pai tem a mesa farta, tem abundância, e eu aqui estou morrendo de fome. A Bíblia diz que ele elabora um plano. Deixa eu lhe dizer algo. Receba essa mensagem e com ela receba paz. Deus está falando comigo para que eu tenha paz. Criei meus filhos no Evangelho, ensinei-os, dei a eles estrutura. Tenho 3, e 2 decidiram sair da presença do pai espiritual. Mas hoje Deus está falando comigo. Você deu a estrutura. Deus está falando conosco neste lugar. Você deu a base. E ainda que eles estejam tomando conta de porcos, eu vou agir no chiqueiro. Ai, meu Deus. Vamos para o plano. Vamos para o plano dele. Ele está no chiqueiro. Ele pensa: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu padeço aqui de fome. Aí ele diz:
levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ponto. Ele escreve o discurso, ele prepara o discurso, ele olha, está bonito, é com esse discurso que eu volto para a casa do meu pai. Mas, irmão, o personagem dessa pregação não é o filho, é o pai. O filho sai, mas o pai fica em casa confiante, ele vai voltar. O filho está com as meretrizes, mas o pai está confiante, ele vai voltar. O filho perdeu todas as suas riquezas, mas o pai está confiante, ele vai voltar. O filho está dentro do chiqueiro, mas o pai está lá em casa, ele vai voltar. Aleluia. É um pai, provisão, amparo incondicional. O menino que saiu de mãos cheias está voltando de mãos vazias, está descalço, está feio, está maltratado, possivelmente sujo, mas o pai estava lá, talvez na janela, talvez na varanda. Irmãos, a Bíblia diz que o pai o viu e viu de longe. O filho estava longe, descalço, sujo, mas o pai olhou e disse: eu conheço aquele caminhar, eu conheço aquele caminhar. É o meu pequeno, é o meu pequenininho. É um pensamento meu, eu não ouso falar que isso é uma revelação, é um pensamento meu. O pai disse: antes que ele desista, antes que ele queira voltar de vergonha, eu vou correr. Me permita fazer isso. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Eu tenho certeza que se ele teve pressa para correr, ele voltou bem devagarzinho. A Bíblia diz que quando ele chega, irmãos, a primeira coisa que ele faz é agarrar o pescoço. Ele abraça o pescoço e beija. É um pai que ouve, é um pai que reparte, é um pai que vê, é um pai que tem compaixão, ele se move de íntima compaixão, é um pai que abraça, é um pai que beija. E aí o menino, eu imagino o menino, o jovem, falando, afastando o pai um pouquinho, porque ele estava constrangido, ele não esperava aquela recepção. E ele pega e fala: pai, espera um pouquinho que eu preparei um discurso aqui. Aí ele começa, se você for ler, ele lê direitinho o mesmo discurso. Ele fala: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia para outro parágrafo para dizer: me considera um dos trabalhadores, o pai interrompe.
Quando ele vai falar, me considera um trabalhador, o pai interrompe o discurso. Depressa, ele vira para os servos e diz: traga a melhor roupa, não é qualquer uma, a melhor. Não é qualquer uma roupa, ele tem a melhor. Traz o anel. Aí ele olha para os pés do filho. Não, filho, quem anda descalço é servo. Você é filho. Você nasceu para andar calçado. Traz sapato para ele. O filho está assim, ó. Não estou entendendo. Eu entristeci, eu feri, eu machuquei ele, mas ele... E aí ele fala assim, ó, traz o bezerro cevado também, e vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi. É um pai que restitui, é um pai que se alegra, e um pai que não julga. Ele não julgou o que gastou tudo, e o outro que tinha tudo, que não queria comunhão com o que não tinha nada, o pai também não julgou. O pai disse para ele: filho, tu está sempre aqui com o pai, tudo que é meu é teu também, mas este aqui, ele estava morto e reviveu, meu filho. Olha a qualidade do pai que nós temos. Dá para ficar longe dele? Eu quero perguntar, tem alguém aqui que, igual o filho pródigo, se afastou e veio aqui hoje nesse culto, e Deus falou contigo, Ele está te chamando, quer voltar para Jesus? Levante a sua mão, dê um sinal. Tem alguém afastado que quer voltar para Jesus? Uma mão levantou lá atrás. Uma mão levantou lá atrás. Há um filho pródigo querendo voltar hoje. O pastor pediu para que nós fiquemos todos em pé. Tem um filho voltando ali, ó. Eu quero perguntar, tem um segundo filho para voltar para Jesus hoje? Se tiver, dê um sinal com a sua mão, por favor. O pai está de braços abertos para te abraçar, te beijar, te restituir tudo que você perdeu. Há entre nós alguém que nunca participou de uma igreja cristã, evangélica, e hoje quer entregar sua vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Eu já falhei em 2 minutos aqui, já passou meu tempo. Tem alguém, mais alguém para Jesus? Eu vou fazer o terceiro convite agora. Está vindo uma segunda vida ali? Aleluia. Mais uma vida vindo ali, voltando para o Pai. Agora olhe para mim que eu tenho que finalizar. É um terceiro pedido. Lembra da dracma que se perdeu dentro da casa? Eu quero te convidar, se você é uma dracma que vem para os cultos, até participa dos trabalhos, mas você sabe que você está longe, que você se perdeu dentro da casa, só está aqui. O Pai te chama hoje também. Tem alguma dracma que precisa ser hoje resgatada? Vem para frente, por favor. Alguma dracma? Eu quero orar, pastor, eu posso orar? O senhor vai orar? Aleluia. Não esqueça, você criou e deu base. Você criou e deu base. Você criou e deu base. Não importa onde eles estejam agora, o Pai está olhando. Pai, te damos graças por essas 2 vidas. Senhor, ouviram a Tua palavra e vieram à frente aceitar a Jesus como Salvador. Hoje é dia dos pais, Senhor. E eles te aceitam hoje como Pai, aceitam ao Teu Filho Jesus como Salvador, e ao Teu amigo Espírito Santo como nosso Consolador.
perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Ajuda-os nessa caminhada, Senhor. Coloca vestes novas, Senhor. Põe anel no dedo, calça os seus pés, ó Deus, e guarda-os, eu te peço, guarda-os, ó Deus, em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe toda a igreja e feliz Dia dos Pais.